Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje, segunda-feira, 22 de agosto, na tarde fria aqui de Serra Negra, se bem que deu uma esquentadinha aí depois do domingo frio, né? Hoje ao meu lado aqui, Júlio César Testa, grande pessoa, grande personalidade aí de Serra Negra, vai falar um pouco da experiência dele, do esporte e tal. André Padula também ao meu lado ali, nosso comentarista já marcando presença, e a nossa voz da consciência lá da direção técnica, Carlos Alberto Salomão, Chicão. Você que queira mandar sua pergunta para o Júlio César, para os nossos convidados aqui, é só ligar no 193842-1632 ou mandar um e-mail pelo contato @infinitystv.com.br. Temos também a ferramenta do Twitter, @infinity_tv. Boa tarde, Júlio César Testa. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores da Infinity TV. Quero dizer para você que eu agradeço o convite, que é um grande prazer estar aqui com vocês. Bacana, vamos ver se vai surgir algumas coisas aí, né? Quem sabe um programa de esporte aí, né, Juninho? Pois é, vamos pensar assim, com carinho. Né? Que aqui, você sabe que falar sobre esporte é cachaça, né? E quem gosta de uma boa cachaça não perde o vício. Vicia. Aí, temos um palmeirense, um corintiano, só falta São Paulino, né? Mandar um abraço pro Moisés, grande São Paulino aí. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Julinho. Boa tarde ao André Padula, aos nossos web espectadores que acompanham mais um programa Opinião e Debate aqui na Infinity TV. É um prazer recebê-lo aqui, Julinho. A gente sabe que você é um esportista acima de tudo, né? Nós já tivemos aí grandes batalhas do basquete, a favor, contra, né? A gente sempre se cruzava aí pelos torneios, né, que Serra Negra promovia, né, os torneios de inverno, torneio de verão, coisa que está fazendo falta. Hoje tivemos aí um torneio de inverno, né, meia boca, pode-se dizer assim, né? Começou numa quinta, terminou na outra quinta, e isso realmente faz falta para a nossa população. Pessoas que gostam do esporte sentem a falta. Eu sei que o Julinho é uma dessas pessoas que gosta do esporte, gosta de praticar, gosta de participar. Se sinta em casa, esse é um canal democrático. Use e abuse do nosso espaço aqui. Um bom programa a todos. Obrigado. Boa tarde, André. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Júlio. Prazer estar com você aqui essa tarde. Boa tarde, Chicão. Uma perguntinha. Eu ouvi você comentar a respeito do torneio de inverno. E deixa eu já engatar uma pergunta para o Júlio aqui, se for possível. Claro, sem querer furar a pauta, não sei se já estou furando. Mas será que o serrano ele não tem interesse mais em participar de esportes, tipo torneios de inverno? O que falta para que isso cresça novamente? Você tem ideia? É claro. O serrano nunca deixou de ter interesse, nunca deixou de gostar, nunca deixou de participar. Quando se faz alguma coisa, né? Alguma coisa interessante, alguma coisa que tenha significado. A gente está vendo aí uma mesmice de muito tempo aí, né? Que torneios, como o Chicão acabou de falar aí, de tiro curto, eu acho que não é por aí. Vamos voltar um pouquinho, depois nós vamos entrar mais especificamente no torneio de inverno. O campeonato de futebol que é feito aqui, né? Eu tenho comigo que a Secretaria de Esporte ia fazer um campeonato que a gente pegasse assim, metade do ano, na outra metade do ano, outro campeonato. Turno, retorno, classifica, de 10 classifica, digamos assim, 6 equipes, as outras vão para repescagem. Por quê? Porque é uma grande dificuldade das equipes de Serra Negra. A gente vê o sacrifício, viu que os dirigentes do futebol de Serra Negra são uns verdadeiros abnegados, uns caras que põem dinheiro do bolso. A gente vê isso, né? Então, é muito difícil para os caras ter um domingo, ter que sair e jogar fora, porque o time não pode parar, tem que jogar, tem que estar em atividade. Então, é muito difícil se locomover com condução, e leva jogador, responsabilidade, e lanche, essas coisas. Então, o que ele gostaria? De ter um campeonato cumprido, né? Um campeonato que interno... Planejamento. Exatamente, com uma grande abertura, né? Fazer uma abertura de campeonato, fazer um sorteio público, né, desse campeonato. Eu diria até, nessa abertura, que se fizesse num clube, vamos dizer aí o Serra Negra Esporte Clube, alugaria o salão, o Serra Negra cederia o salão, que os atletas levassem a sua família, as suas esposas, seus filhos, né,
e nós tivéssemos uma grande abertura com baile, a confecção de sorteio durante essa abertura e um encerramento desse campeonato no mesmo formato, né? Uma festa, com baile, com coquetel e com as entregas das premiações. E a gente vê aí que sempre aquele campeonatinho curto, o pessoal fica chateado, quando começa a esquentar, né? Quando começa a pegar fogo, o campeonato está acabando. Então é uma pena, esse torneio de inverno aí, para mim, não significou nada. Desculpe, é a minha opinião. Então eu acho que eles deviam planejar um pouco mais, incluir muito mais modalidades, né? Como já havia no antigo formato, que você lembra muito bem. É uma pena, né? Eu até sou meio suspeito para falar, viu, Padula? Porque todo mundo acha que eu sou do contra. Eu não sou do contra, né? Eu sou assim, eu gosto de esporte, eu vivi minha vida pro esporte. Eu gostaria de ver alguma coisa diferente, não essa mesmice que a gente está vendo aí, rapidíssimos, que não dá tempo de nada. Inclusive, a maior participação feminina nesses campeonatos, né, que é muito importante. Ô, Julinho, a gente sabe que a verba da Secretaria de Esporte é pífia, né? É curta, é pequena. Existe alguma coisa que faça atrair, por exemplo, patrocinadores para um campeonato amador, por exemplo? Olha, ou falta vontade? Eu acho um absurdo se dizer que a verba da Secretaria de Esporte é curta. Por que tem que ser curta? Porque ela tem muita diferença das outras secretarias, Padula? Eu pergunto para vocês. Não. Eu acho que olha... É suficiente. Exato. Eu acho o seguinte, eu acho que os prefeitos, né, deveriam dar um pouquinho mais de atenção para a Secretaria de Esportes, porque todas, eu estou dizendo em geral, né? Porque, veja bem, eu vejo uma interligação da Secretaria de Esporte com a Secretaria da Saúde, o Padula, e você também há de concordar comigo, que uma coisa se entrelaça com a outra. Esporte é saúde, esses lobos é mais velho que andar para frente. É uma verdade, né? Então eu acho que devia ter um pouquinho mais de atenção. Eu não sei quanto que é a verba que o secretário de Esporte está recebendo hoje, mas eu acho o seguinte, velho, tem que chegar no calo do prefeito, né? Dizer, ô compadre, como é essa migalha aqui que você vai me dar? Brigar, né? Brigar, tem que brigar, que eu acho que o porta-voz do esportista, do dirigente, do atleta, e de todos os segmentos esportivos do Ceará Negro é o secretário de Esporte. Então ele que tem que ser o porta-voz dessas pessoas todas aí junto ao prefeito e ir lá brigar, para que a verba seja maior, que ele possa ter em mãos, né, dinheiro suficiente para realizar campeonatos decentes e campeonatos que realmente tenham, né? Até mostrar um planejamento. Olha, eu pretendo fazer esse tipo de campeonato, ele vai se iniciar aqui, vai demorar 6, 7, 8 meses para terminar o primeiro e segundo turno. Para isso é necessário verba de arbitragem, verba de bolas, verba disso e aquilo, de conservação de praças esportivas. Tudo isso tem que se, no começo do ano, sentar, conversar e fazer um planejamento e chegar lá e falar, é isso aqui. Mas tudo isso, sim, de repente, não vai ser tudo isso. Vou espremer, vou segurar, mas tem que gastar o que é necessário. E nada impede que surjam parcerias também, né? Porque mas sem dúvida nenhuma. Se você tiver um patrocinador, estabelecer parcerias, né? Ao longo de um campeonato, se o campeonato é mais longo, você tem essa parceria, porque aquele que vai investir, que vai ajudar, vai também ver o seu nome divulgado. E o esporte sempre atraiu parceiros. Sempre atraiu parceiros. Ô Julinho, você acha que Serra Negra tem bastante área esportiva aqui? Como é que você está vendo? Olha, as quadras, os campos? Poderia ter mais, mas eu acho que com essa mexida que o Estado deu aí, andou cobrindo algumas quadras, né? Aqui cobriu a quadra do Jovino, cobriu a quadra lá da escola perto do Casco de Ouro, cobriu uma quadra, se eu não me engano, no bairro das Posses, né? Na administração do Paulinho também, ele cobriu aquela quadra do Campo do Sete, que por sinal, depois daquilo não foi feito mais absolutamente nada lá, né? Ele cobriu, fez tudo que tinha que ser feito lá. Eu esperava que a administração seguinte viesse, fizesse um piso decente, né? E que fechasse aquilo, e entregasse para a comunidade. Sim. Fecha aquilo, meu Deus. Já foi gasto um dinheiro grande na cobertura, que foi o maior gasto.
né? Fecha aquilo com elemento vazado ou com bloco ou com alguma coisa, entrega para a comunidade, aí vem uma forma da comunidade fazer baile, fazer eventos, arrecadar dinheiro para a própria comunidade. Exatamente. Você entendeu? Então, o próprio local, para manutenção do próprio local. Mas é claro, a comunidade quer fazer lá um casamento, por que não usar esse espaço? Né? Chega lá, tem lá um espaço coberto, enorme, para que se possa fazer um casamento, um lugar que se possa fazer uma festa, um baile, uma comemoração, entregar para a comunidade, exigir que a comunidade forme, né, uma comissão, uma diretoria e tome conta daquilo, né? Mas a gente vê que é tudo na brincadeira. Olha, infelizmente é levado. Vamos que vamos, esporte não tem tanto, sabe? É importante, mas Exatamente, não tem importância. Exatamente. Então não é por aí, gente. A gente sabe perfeitamente que você pode tirar uma criança da rua, você pode evitar que uma criança seja um viciado. Né? Aonde? Através do quê? Eu sei, porque o professor de educação física na escola, os outros professores até têm uma certa inveja do professor de educação física, porque o aluno na escola é amigo do professor de educação física, né? Porque ele vai lá e se abre com o professor de educação física, ele... Tem aquela formalidade da lousa, né? E outra coisa, lá ele vai se recrear, se divertir na aula de educação física, vai aprender, claro, mas ele é amigão, então ele conta detalhes para o professor de educação física que às vezes o professor até não conta para ninguém, porque é quase um confessionário, né? Quantos alunos e alunas que sentaram comigo, separado, conversaram comigo e disseram para mim, assim, na maior naturalidade, que eram viciados, né? E eu tentando fazer a cabecinha deles, tal. Eles se abrem com o professor, né? Falam sobre sua sexualidade, sobre sexo com o professor de educação física. Eu vejo através do esporte, infelizmente, né, que eu acabei de falar para vocês, que os prefeitos todos aí não dão o interesse que tem que se dar, né? Não dão a verba necessária que uma Secretaria de Esporte precisaria para, né, fazer que uma cidade dê uma vira-volta, gente, pelo amor de Deus. Bacana. Mas antes de a gente voltar nesse assunto aqui tal, de ideias, enfim, Júlio, eu queria que você começasse falando da tua trajetória desde o início. Como é que o esporte se confundiu com a tua vida aí? Olha, você é referência para muita gente aqui que conversa. Você sabe que eu desde de muito garotinho, né, eu gostava demais, eu fazia ginástica de solo, né, fazia saltos ornamentais, depois joguei futebol, depois fui estudar no colégio interno, onde lá o esporte, a aula de educação física era uma coisa muito importante. Então a gente aprendeu lá voleibol, aprendeu tênis, aprendeu basquete, né? E na grande verdade eu gostava de jogar futebol, cheguei até a disputar a segunda divisão pela antiga Portuguesa aqui, mas o meu xodó sempre foi o basquete, o Chicão sabe disso, né? E eu fiz um trabalhinho de basquete aqui em Serra Negra, depois o Norberto fez outro trabalho, o Chicão é testemunha disso, mas depois não foi feito mais nada, né? Então, você vê, por exemplo, quando se faz um torneio de inverno aí, né, Chicão? É sempre aquelas mesmas caras que estão lá, os veteranos jogando basquete, os meninos que o Norberto formou, os meninos que eu formei, que já são até coroas de 40 e poucos anos, né? E não aparece nada de novidade. Então, futebol, não é só futebol, né? E falando em basquete, o Brasil, acho que das últimas 2 ou 3 Olimpíadas não participou, né, na modalidade do basquete. Por que o basquete não está pegando mais aqui, depois de um tempo tão bom, de uma geração boa, do Oscar, do Guerrinha, enfim, por que o basquete acabou um pouco aqui no Brasil? Eu diria para você que o basquete foi até há muito tempo atrás a modalidade que mais representou o Brasil em jogos pan-americanos, Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, que nós já fomos campeão mundial de basquete. Sim. Mas depois o que acontece? Como em todo lugar, começa a politicalha, começa aquele jogo de querer alguém mandar mais que alguém, e virou uma bagunça a Federação Brasileira de Basquete. Nós tivemos dirigentes incompetentes e desonestos, né? E foi acabando foi perdendo o interesse, ficou aquela coisa, e por outro lado o voleibol foi embora, né? E vou dizer uma coisa para você, a gente tem visto aí muita gente metendo o pau no NUSMA, que também está deixando a desejar na frente do Comitê Olímpico Brasileiro, mas o voleibol tem que tirar o boné para ele, porque foi ele que estruturou a modalidade esportiva. Olha, eu estava fazendo o primeiro ano de faculdade de Educação Física, nós fomos para São Paulo assistir um jogo de Brasil e Polônia,
Isso faz muito tempo, né? E nós sentamos dentro da quadra do Ibirapuera, sentamos assim no chão, encostado na gradinha. A Polônia vinha aqui para fazer, Rússia, Polônia, fazer exibição. Então era 3-0, porque naquele tempo era 3-7 só, né? Era 3-0, um show de bola. E a gente ficava, extasiado de ver os jogadores, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um jogador bater atrás da linha dos 3 metros, que era o Thomas da Polônia que fazia isso. Era o único no mundo que fazia isso com perfeição, né? Então o Nusma veio, deu uma remexida na coisa, injetou, começou a fazer intercâmbio. Ele deu sorte também de conseguir uma geração de esportistas fabulosos no começo, parceiros também, né? Parceria, assim, mas ele teve também a sorte, se assim podemos dizer, de ter uma geração que deu gás a isso. Que deu certo, né? Que foi. Eu lembro. Mas André, eu falo uma coisa para você. Tudo que tem incentivo desperta interesse. Sim, né? O incentivo que foi dado naquela época para o voleibol, os intercâmbios que foram feitos. Lembra que nós trouxemos a seleção russa para jogar com o Brasil no Maracanã. Lembro. A quadra montada no meio do estádio, choveu. E tudo aquilo deu uma despertada no voleibol brasileiro, que hoje você vê na rua qualquer criança dando toque na bola, brincando, e quer ser jogador de voleibol. E o vôlei de praia também, você vê vôlei que de praia, em Santos, que eu sou de Santos, lá todo mundo joga vôlei de praia. O voleibol acabou tomando o espaço que era do basquete. E vou dizer uma coisa para você falou assim, o interesse, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa, o brasileiro, se inventarem um esporte diferente aí, e trouxerem para cá, e levar a sério, eu garanto para você que em 3, 4 anos, nós estamos chegando a disputar final do campeonato mundial e outras coisitas mais, porque o brasileiro tem uma facilidade. Eu não sei se é por causa dessa mixigenação de raça que nós temos, né? Essa mistura, essa coisa aí, essa explosão do negro com a vamos dizer assim, com o comportamento do europeu, a responsabilidade, aquela coisa toda. Eu acho que o brasileiro, sei lá, rapaz, ele leva vantagem. Ele está muito na frente dos outros quando há uma coisa, quando se existe uma coisa levada a sério, né? Quando ele percebe que a coisa ele vislumbra o futuro, né? Quando a coisa é levada a sério. Então, a gente fica chateado aí de ver, por exemplo, né? Os caras que gostam de futebol, a nossa seleção brasileira aí caindo pelas tabelas. Mas por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo que o jogador sai daqui, vai para a Europa. O técnico da seleção brasileira convoca os caras em fim de temporada, os caras chegam lá arrebentados, cansados, né? E a maioria deles que foi levado dessa nova geração aí, que até concordo que deve se levar os garotos, pensando em quanto vai ser o contrato que ele vai fazer com o Barcelona, ou com o Real Madrid, ou com o Milan, ele vai, sei lá, numa dividida maior, vai pôr a canela? Não vai. Então, às vezes alguns com a vida feita e não tem o ânimo que tinham quando jovens. Exatamente. Que também tem que pesar. Por exemplo, será que um jogador que já constituiu carreira, que já tem todo um patamar, que ânimo ele tem de vir disputar amistoso pelo Brasil, se o Brasil já está classificado para a próxima Copa do Mundo? É aquilo que você colocou. Ele vai colocar o pé numa dividida? Será que também não é muita gente na cabeça deles, André Júlio? Empresário, uma celeuma em cima dessa molecada também? É muita coisa na cabeça que o Neymar tem 18 anos, exatamente, gente. Pelo amor de Deus. Agora que a gente está percebendo que ele está começando a ter atitudes, né, de homem, que até pouco tempo atrás ele tinha atitude de criança, de brigar com o técnico quando deixou bater o pênalti. Exatamente. E outras coisinhas aí, né? Mas é uma pena, a gente fica lamentando, e também acho que o grande mal do futebol, pro futebol brasileiro, foi nós não estarmos disputando as eliminatórias, né? Porque acomodou, né? Acomodou, nós estamos classificados, então não há necessidade aí de... Eu fico preocupado, eu espero que pelo menos 1 ano e meio antes, né, nós tenhamos aí uma seleção na cabeça do nosso técnico formada e uma seleção que esteja realmente mostrando em campo o poder do futebol brasileiro. Bacana. Antes de a gente continuar, se você queira mandar sua pergunta aqui para o nosso convidado, é só ligar no 19-3842-1632, e-mail contato@infinitytv.com.br. Tem também o Twitter, que eu estou aqui ao vivo, @Infinity_TV.
Chicão também é um grande apreciador de esporte, aí diz que pratica um monte de coisa, eu nunca vi, viu, Julinho? Nunca vi ele praticando nada. Mas agora eu vou morar ali do lado do campo, vou ter um camarote lá, vou ver as atuações dele lá. Vamos ver se ele tem alguma coisa para perguntar, algum comentário aí. Eu tenho muita coisa para falar, né? Vocês falaram, aí não deram a palavra para mim. Né? Pois é. Vamos começar do fim, né? O futebol realmente brasileiro hoje acho que atravessa essa crise de identidade. Né? E outra coisa, Julinho, outro dia eu falei uma coisa, até o Moisés de Camargo é minha testemunha. Eu assisti um jogo do Palmeiras, e o Palmeiras perdeu 3, 4, 5, 10 gols lá. Eu falei, sabe o que está faltando para os jogadores do Palmeiras? É fundamento. E outro dia o Caio Ribeiro falou a mesma coisa no programa dele lá como se diz lá, o Globo Esporte, né? Falou a mesminha coisa. Então hoje falta é fundamento. Não adianta correr que nem os retardados, né? E não conseguir dar um passe de 1 metro. Isso para mim não é futebol. A parte tática tá linda, maravilhosa, todo mundo bem posicionado, mas não sabe fazer gol, não sabe cabecear. Né? Você viu o rapaz do Palmeiras, o gol que perdeu da pequena área de cabeça ontem? Cai na minha cabeça, você vai ver onde que vai dormir a bola, Jair. Cai na minha cabeça, você vê onde que ela vai dormir. O gol que o David do Flamengo perdeu ontem, né? Também. Mas o Chicão, você falou tudo, né? Você vê, por exemplo, que você não vê um bom jogador de basquete, Chicão, um bom jogador de vôlei, que não tenha passado por um bom fundamento, né? Mas infelizmente no futebol, de repente surge um fenômeno aí, né? E os caras acham que ele já está completo, né? Porque ele dribla, porque ele sabe fazer isso, mas a gente percebe claramente que você acabou de dizer, o jogador brasileiro tem realmente muita falta de fundamento, principalmente na hora de definir uma jogada, né? Na hora que a gente tem visto aí, na hora que chega na frente do goleiro, é que falta aquele algo mais que ele deixou de aprender, né? Com o professor, com o técnico, com aquele que podia ter passado informações que ele não aprendeu na rua. Então eu concordo com você, Chicão. Eu acho que outra coisa também, eu gostaria de dar mais um pitacozinho, Roger, no seguinte sentido, o basquete brasileiro realmente é aquilo que o Julinho falou, é a política que atrapalhou, isso sem dúvida alguma, não conseguiram conduzir o esporte como um celeiro, né? Que o Brasil é bicampeão mundial, para quem não sabe. O Brasil Exatamente. É bicampeão mundial de basquete. Então não soube cultivar o celeiro e dar continuidade àquele trabalho desenvolvido. Isso realmente é a política do basquete brasileiro, atrapalhou e atrapalha até hoje. Agora eu vou discordar do André na questão do vôlei. Para mim não é seleção de ouro, seleção de jogadores fantásticos, não é isso aí, é trabalho. É um trabalho muito bem realizado, que o Brasil faz 25, 30 anos aí que vem ganhando tudo no vôlei. Se não ganha, chega bem próximo. E como o Julinho falou, esse Carlos Arthur Nussmann aí, realmente como se diz, é um predestinado. É um cara que vai nos detalhes. Foi buscar realmente as coisas certas, o que de bom os outros faziam, aprimorando com a técnica brasileira. Então é trabalho. Você vê seleções juvenis do Brasil ganhando tudo. Você vê seleção adulta ganhando tudo. Seleção feminina ganhando tudo. Então é um trabalho muito bem realizado e aí sim a política bem feita dentro do esporte. Tá de parabéns o vôlei brasileiro, não é de hoje. E virou referência no mundo inteiro. Todo mundo hoje copia o voleibol brasileiro. Aquilo que copiavam da Polônia, da Rússia, né? Hoje o Brasil está anos-luz na frente. Eles vêm buscar aqui hoje. Eu só confirmar, viu, Chicão? O Brasil, tudo bem, sem que houvesse trabalho, nunca chegaria na condição tão boa quando chegou hoje. Mas o Brasil o Nussmann teve sorte de ter uma geração de jogadores que empolgou e conseguiu fazer com que todos passassem a deixar o seu esporte. Isso, o que aconteceu com o basquete, não é só no basquete não, isso é um pouco cultural nosso, Brasil. O que está acontecendo no judô, por exemplo, que é uma briga fora do tatame. Exatamente. Era um esporte onde o Brasil despontava, tinha bons lutadores, tinha uma técnica excelente, poderia crescer muito e, no entanto, parece que ele está num decrescente, numa curva decrescente, por conta dos dirigentes. Talvez seja uma questão cultural nossa. Mas, André, o Brasil está entrando na 4ª geração vencedora no vôlei. Sim. É a 4ª. Teve a seleção lá do Bernard, depois teve a seleção lá do Pampa, né? Sim. Daquele
como é que chama aquele levantador lá, o Maurício, agora essa geração aí do Ricardinho aí, né, do Giba, que ganhou tudo, né, e agora tá vindo a quarta geração, tem o filho do Bernardinho, e os caras estão ganhando, né? Não, e a gente vê, por exemplo, né, a geração aí de 15, 16 anos que vem vindo aí, né, que acabou, se eu não me engano, papar o campeonato mundial, né, Chicão? Não tenho bem certeza. Então, parece que nesse último eles não foram tão bem, mas sempre brigando, né? Mas a gente vê, por exemplo, que eu fiquei sabendo que alguns jogadores dessa faixa de idade aí, eles já são puxados e mandados, se não me engano, para Suzano, onde tem um centro de treinamento que tem um intercâmbio com a Confederação Brasileira de Voleibol, né? Que os fora de série já vão para lá, para exatamente aquilo que o Chicão falou, aquela última lapidadazinha no fundamento, naquelas coisinhas que precisa ser corrigida, né? Que já estão vendo no garoto um futuro jogador de seleção principal. Então esse é o trabalho que a gente gostaria de ver, né? Em todos os sentidos. A gente está falando de basquete, futebol, voleibol, mas vale para todos os esportes. O atletismo brasileiro, né? Nós estamos aí batendo na porta para o começo de uma Olimpíada. Olha, eu fico preocupado, o Brasil vai fazer papelão. A gente sabe que no atletismo nós estamos engatinhando, né? E o potencial é muito grande. Falta o quê? Falta incentivo, falta gente para trabalhar. Exatamente. Tem muita gente para comandar, mas para trabalhar, para colocar a mão na massa, para olhar com o olho. Eu não posso porque meu olho não enxerga muito bem. Mas você, por exemplo, que tem um olho crítico, por exemplo, poderia colaborar nesse sentido. Identificar potencialidades, identificar aonde aquele jovem poderia crescer e encaminhar para centros de treinamento para exatamente fazer com que esse potencial se desenvolvesse. Olha, você sabe de uma coisa? A gente começa a conversar de esporte, é uma coisa tão gostosa, e eu sou um cara assim, eu vou dizer para você sinceramente, eu sou assim um pouco até revoltado, porque quando eu me formei, eu falei, eu vou revolucionar o mundo, né? Eu vou virar isso aqui de ponta cabeça. Aí você chega na escola, você não tem bola para dar aula, você não tem material, você não tem rede, você não tem compreensão, infelizmente, da direção da escola que acha que é a educação física. Para que eu vou interromper uma aula tal para fazer um campeonatinho lá que o professor quer? Nada disso. Então você vai indo, você começa a ficar chateado, né? Ou você acomoda, você se revolta, ou se não, infelizmente, desmotiva, né? Desmotiva. Mas eu acho, por exemplo, né, que através do governo federal, repassando para o governo estadual, repassando para o governo municipal, nós devíamos ter aqui na região, por exemplo, vamos dar para Socorro tudo que Socorro precisa para desenvolver um trabalho belíssimo, um trabalho bem feito, super, com verba federal repassado para estadual, repassado para municipal, de handball. Vamos repassar para a Serra Negra, tudo isso é uma verba significativa para um trabalho excepcional de basquetebol, tá? Vamos repassar para Amparo de voleibol, você entendeu? Então o que acontece, André? Aí amanhã eu descubro um talento aqui de atletismo, no mesmo caso de atletismo, uma cidade mais próxima aqui, vamos dizer Itapira, que já tem lá o professor Barreto, que faz um grande trabalho, coitado, que dá murro de pão de faca. Então me aparece um garoto aqui com potencial grande aí de atletismo, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar um jeito de 2 ou 3 vezes por semana mandar esse menino para lá, entendeu? Para identificar o potencial dele, para confirmar o potencial. Eu não quero que tenha todas as modalidades, injetada dinheiro aqui na minha cidade, mas que tenha aqui na região, né? As modalidades específicas, né, em cada cidade. Aí aparece um garoto excepcional de voleibol, vou mandar para lá, você está entendendo? E aqui em Serra Negra, a Secretaria Municipal de Esporte deveria pegar um técnico de cada modalidade e encaixar em cada escola estadual, municipal, que seja aqui em Serra Negra, para desenvolver, você está entendendo? Então, na segunda-feira passa por lá um grande técnico de basquete, no Lourenço Franco de Oliveira. Dali ele vai para outra escola na terça-feira, ou de voleibol passa na terça, entendeu? Fazer esse rodízio, porque a criança, porque não pense você que o professor de educação física sai da escola sabendo tudo, né? Muito pelo contrário, eu vou dizer sinceramente para você. Ele é generalista, né? Claro, então cada professor procura se especializar naquilo que ele tem mais facilidade. Eu fiz um trabalhinho de basquete,
Porque eu adorava basquete, eu fui convidado uma vez a fazer um trabalho de voleibol em Serra Negra, fui sincero, falei, não posso. Por quê? Porque eu, em voleibol, cheguei todo viciado na faculdade, fiz o que eu pude para passar de ano, e eu não vou ensinar aquilo que eu não tenho capacidade suficiente para ensinar. Eu fui honesto comigo mesmo. Então, eu acho que teria que ter, e a gente sabe, né, Chicão, que aqui perfeitamente, que aqui em Serra Negra tem grandes professores de modalidades aí, grandes técnicos que já fizeram curso técnico de basquete, de voleibol, de próprio handebol e de atletismo, sem dúvida nenhuma vai aparecer alguém, se não tiver atrás de outra cidade. É isso que a gente gostaria de ver, porque eu acho que o futuro do esporte no Brasil, eu ainda acho que tem que passar pela escola, Padura. Sim. É o único lugar. Tem que passar pela escola. É onde a criança está. E a criança precisa ter a sorte de encontrar um profissional motivado, exatamente, como você está colocando a questão agora. Exatamente. Porque de nada adianta também a criança ou aquele potencial passar pela mão de um profissional que absolutamente está lá marcando tempo para... Você não pense que a criança de hoje não é tonta. Ela tem televisão na cozinha da casa dela, na sala, no quarto. É internet. Internet, ela assiste o jogo de basquete da NBA, ela assiste a Copa do Mundo, ela assiste a Champions League, ela assiste a Liga Mundial de Voleibol, e ela vai vendo. E quando ela chega no professor dele na escola, ela fala, pô, o professor está ensinando errado para mim. Claro. Você está entendendo? Então é que eu acho, o cara que não sabe, não se mete a fazer aquilo que não sabe. A gente às vezes vê na escola, né? Oitava série, sétima série, às vezes até primeiro colegial, a gente vai fazer uma brincadeira de basquete na escola, a gente vê lá os meninos que chegam lá com tudo vício, tudo errado, sabe? E acha que sabe, coitado, né? Porque o professor falou para ele que era daquele jeito, e ele aprendeu daquele jeito, e aprendeu errado, né? Então é isso que eu acho, que cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado, gente. É verdade. Julinho, você vê, já está repercutindo a entrevista aqui no blog do Lauro também, ó, sendo entrevistado ao vivo o esportista nato Julinho Testa, com a participação do André Padula. Em off, é sempre interessante a participação do Chicão, mas que às vezes fala alguma coisa duvidosa, como essa que acabou de falar ao criticar os maus cabeceadores do futebol brasileiro. Disse ele, pasmem, põe a bola na minha cabeça que você vai ver onde ela vai parar. Aí o Lauro falou, lá na bandeirinha de escanteio. Quer se defender aí, Chicão? Não, eu disse, não é assim que eu falei. Cai uma bola igual que caiu pro Patrick, pra mim, na pequena área, daquele jeitinho, aquela força bonitinha, você vai ver onde ela vai dormir, Roger. Tenha certeza disso. O Julinho sabe. O Julinho sabe. É, Julinho? Dá a imaginha da jogada pra mim e põe a bola pra mim debaixo da cesta, você vai ver o que acontece. Uma cabecinha desse tamanho também. Não, embaixo da cesta eu sei que ele vai fazer a cesta. Agora, cruzada na pequena área no futebol, eu não sei. Agora, tem uma coisa, né? Falar é fácil, né? Agora, a gente tem visto, por exemplo, aí, o Chicão está reclamando do Palmeiras. Eu até, eu sou corintiano, né? Não nego isso. A gente está vendo os gols aí que o Corinthians está perdendo também, os gols que o Flamengo está perdendo, que o Santos está perdendo. Então é o que o Chicão falou. Isso aí é falta de fundamento, eu concordo com ele. E a grande verdade é o seguinte, né? Já que nós voltamos para o futebol, vamos falar, esse campeonato brasileiro vai ter muito choro e ranger de dente ainda, né? Você viu eu encontrei com um corintiano hoje, não pode o Corinthians perder para o Figueirense, porque eu falei, pode sim, ou se pode, entra com salto alto, achando que vai ganhar a hora que quer, fugindo da característica daquela que o Tite quer pensar primeiro e marcar, não tomar para depois fazer. O Corinthians entrou contra o Figueirense totalmente diferente, querendo acabar o jogo logo, que era um sábado, fazendo frio, né? Todo mundo tem que de vez em quando jogar como time pequeno nesse campeonato, porque senão, quando chegar no fim do campeonato, esses pontinhos aí, Chicão, vai fazer falta, aí, porque nós não ganhamos de não sei quem. O ano passado, o campeonato brasileiro do ano passado, o Atlético Goianiense foi o time que não deu o campeonato para o Corinthians. Veio aqui em São Paulo, roubou 3 pontinhos do Corinthians e 3 pontos lá, 6, que o Corinthians ficaria campeão brasileiro e estaria na Libertadores. Exatamente. Eu não vou falar nem de outros resultados. Você falou agora que o time tem que jogar como um time pequeno. Eu acho que é uma das maiores provas disso é o Santos, que não sabe jogar como um time pequeno e está lá embaixo da tabela do campeonato, né? O Santos está vivendo a maldição da Libertadores, né? Mas aí que exatamente. Só que é natural essa desaceleração do Santos, eu vejo. Agora, o que está demorando é para voltar, né?
Você passar 10 rodadas, 5 rodadas, despreocupado, porque afinal de contas eu cumpri a minha meta maior, que era ganhar a Libertadores e vou disputar o Mundial, ótimo. Agora tem que voltar, o time tem que se estruturar, tem que treinar, tem que... Vai jogar contra o Barcelona, filho, lá. Se não, vai tomar um canaba. Não se incomode, você que é santista, e quando chegar lá, muda tudo. Porque se jogar o Santos com o Barcelona hoje, vai ser goleado. Pode até ser, hoje pode até ser. No final do ano a conversa é diferente. E outra coisa, não se esqueçam que teve 4, 5 jogadores do Santos que não teve um dia de férias. É verdade. O Neymar foi para a seleção sub-20 no Campeonato Sul-Americano, voltou, foi para a seleção principal. O Danilo exatamente, disputou esse malfadado aí. Sub-20, né? Não, os amistosos. Os amistosos. E o Campeonato Sul-Americano de Futebol aí, né? Copa América. Muito bem, não teve um descanso. Gente, é complicado. Você pensa, mas jogar bola é gostoso. Mas, gente, todo dia, concentração e essas coisas. E num outro ritmo, né? E outro ritmo. Gostoso quando você pega a chuteira, vai, joga, no outro dia você trabalha, você levanta, você faz. Exato. Lá não, é todo dia a mesma coisa. Então, a cabeça mesmo. Então o Santista pode ficar tranquilo que vai ter. Não, eu acho, é muito fácil. O Barcelona não ia dar uma goleada histórica no Internacional de Porto Alegre aquela vez? É verdade, né? Acabou. Então não há nada disso. Outra coisa a respeito do futebol mundial, né? A gente pode dizer assim. Tem um detalhe do Julinho que eu costumo falar também. O pessoal não dá muita bola, não acho que eu sou meio, né? Mas é o seguinte: essas equipes europeias, Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid, Milan, Manchester, né? Liverpool, elas não sabem jogar contra equipes brasileiras. Elas não sabem. Elas se perdem contra equipes brasileiras genuinamente, que é o caso do Santos, que tem ali o Ganso, que nunca jogou na Europa, tem ali o Neymar, que nunca jogou na Europa, tem ali o Edu Dracena, não sei se jogou pouquinho. Jogou, o Edu Dracena jogou. O Durval nunca jogou na Europa, tenho certeza, né? O lateral lá, o Danilo nunca jogou. Então eles se perdem. Pode ver, tem muitos exemplos aí. Se eu não me engano, teve um ano que foi jogar um time da Colômbia, né? Nacional de Medellín, uma coisa assim, a final de campeonato mundial contra o Bayern de Munique. Falaram, coitado, mas tomado 6-7. Quanto foi o jogo? 2-1 para o Nacional de Medellín. É verdade. E olha, eu gostaria sinceramente de ver esses times todos que você falou, Chicão, não vou nem repetir, disputando um campeonato brasileiro do jeito que é. Joga hoje São Paulo com frio que foi feito esse fim de semana, toma um avião depois da manhã, vai jogar lá em Salvador. Lá em Salvador, vai jogar lá no Ceará, né? Para Belém. Em Belém com calor daquele jeito lá, né? E os negros batendo da medalhinha para baixo. Então não é isso tudo não. E vou dizer mais para você, o Barcelona tem 2 jogadores que eu acho que jogaria em qualquer time do mundo, né? Os demais, para mim, sei lá. Vocês estão vendo o Daniel Alves, o que ele joga no Barcelona, quando chega na seleção, pipoca, ou é mentira? Verdade, pipoca, né? Ele sabe descer, sabe largar buraco nas costas, sabe quando desce volta pelo meio e deixa aquela lacuna lá do lado direito, né? Então, não é assim não. Eu acho que o Iniesta, o Messi, né, que também deve para a seleção argentina. Então, não é bem assim. A gente vê o campeonato lá, é tudo bonitinho, tudo muito bacana, mas é o tal negócio. Eu quero ver se os negros vêm disputar um campeonato brasileiro aqui, da forma que eu falei para vocês, se vai ficar tudo bonitinho como mas isso aí que você falou do clima, do tempo, Julinho, vai acontecer na Copa do Mundo. 2014 vai acontecer isso. Exatamente. Quer matar os holandeses? Põe ele para jogar lá no Rio Grande do Sul. E na oitava de final você manda ele jogar em Salvador. Isso. Matou os holandeses. Exatamente. Matou os alemães. Manaus, né, Chicão? Joga em São Paulo, né? Como você falou aí, 11, 12 graus. Depois manda os alemães jogar lá em Manaus. Eles não vão conseguir respirar. Isso vai acontecer. E eu acho que o Brasil tem que usar isso. O Brasil tem que usar isso. Se puder usar, tem que usar. Aproveitando aí a dica do Chicão de Copa do Mundo, meu Deus do céu, não fazer um estádio em Manaus, gente. Exatamente, vai virar um elefante branco depois, gente, né? É uma manada. Mas vamos falar sobre a Copa do Mundo e a Olimpíada depois do intervalo, que isso aí já está na pauta.
Vamos botar um intervalinho aí, daqui a 3 minutinhos o programa Opinião em Debate volta já. Vamos ser tri-santos. De qual dos dois você quer estar? Drogas destroem você e o seu futuro. O jornalismo me escolheu aos 16 anos de idade. Embora minha paixão seja o impresso, creio que eu estou apto para esse novo desafio. Minha formação é letras, mas estou envolvido no jornalismo há muito tempo, o que endossa minha aptidão para notícias. A internet hoje está muito mais difundida do que outros veículos de comunicação, só pela noção de escolha. Ao mesmo tempo que há um leque de coisas boas para serem vistas, tem muita porcaria, mas vista em qualquer segmento. Notícia, opinião, música e afins. Nossa pauta será feita pelo dia a dia, de forma direta e linguagem fácil. Nada de arcaísmos e rabo preso. Aqui é pau no gato, parceiro. Notícias do cotidiano, interatividade, entrevistas, tudo isso e um pouco mais você pode encontrar aqui, todos os dias, a partir das 16 horas, no programa Opinião em Debate, aqui na Infinity TV. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Tem como ajudar só pôr a sacola aqui dentro? Pô, o cara ficou de ajudar lá. As pessoas são muito inconvenientes. Ô, querido, por favor. O rapaz ficou lá de ajudar aí. Não... Tá sozinho aí? É. Vamos fechar só essa parte aqui, Dal? Pô, velho, tá de tiração comigo, né, mano? Que isso, cara? Brincadeira comigo, mano? Ah, mas o que tá aí? Vamos ter respeito com o negócio? Tá me tirando? Concorra a um final de semana em Ubatuba, com direito a acompanhante e café da manhã. Participe da nossa promoção Eu Assisto a Infinity TV. Entre em nosso site, clique na aba Contatos, preencha com seus dados e no corpo Mensagem digite: quero participar da promoção Eu Assisto a Infinity TV. Aí é só clicar em enviar. Pronto, você já está concorrendo. Sorteio dia 30 de agosto, ao vivo, durante o programa Opinião e Debate. Oferecimento, revista Guia do Turista e Hotel Vila de Capri. Estamos de volta com o programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje ao meu lado aqui, Júlio César Testa e André Padula. E a voz da consciência, o Chicão. Você queira mandar sua pergunta pelo telefone 3842-1632, contato@infinitytv.com.br ou no Twitter, @infinity_tv. Julinho, além da tua atuação na parte esportiva, efetivamente falando, dando aula e tal, você atuou bastante tempo na imprensa esportiva, né? Militando muito tempo na Rádio Serra Negra. O que houve na sua saída? Olha, eu sempre achei o seguinte, quando eu cheguei aqui eu brinquei até com você que falar sobre esporte, o esporte e comentarista esportivo e você brincar de ser comentarista esportivo é uma cachaça, porque é gostoso. O Chicão sabe disso, ele tinha um programa também na rádio, na Onda Verde, né? E é gostoso o carinho que os ouvintes liga pra gente, discorda, concorda, brinca, encontra na rua.
E é só por aí, viu, André? Porque na grande verdade é o seguinte, é um grande amadorismo, né? Infelizmente, eu vou dizer até, viu, os dois veículos de comunicação falada aqui em Serra Negra são dois grandes veículos políticos também, viu? Sim. Então, infelizmente, né, eu não sei, não vou dizer para a Onda Verde, porque eu não fui algumas vezes lá, fui muito bem recebido, tenho um convite para ir lá, mas por parte da Rádio Serra Negra é um veículo totalmente político e que eles levam na brincadeira, é um amadorismo desgraçado, né? Que você não tem o mínimo de respaldo, embora eu assegure para você que o programa de esporte da Rádio Serra Negra é um dos mais ouvidos da região, né? E juntamente com o outro programa lá, se não me engano, o programa do Rony, e isso apareceu em pesquisa, né? Não estou falando aqui abobrinha. Mas os caras levam na brincadeira, levam na flauta, no amadorismo, e eu acho que não é por aí, sabe? Quando você tem pessoas competentes fazendo uma coisa, você tem que dar respaldo, você tem que valorizar, você tem que ser um pouquinho mais profissional naquilo que você está fazendo, né? Quando inclusive você tem esse retorno que eu falei, que a gente viu pesquisa, a gente teve acesso à pesquisa que foi passada na cidade e viu a quantidade de pessoas que ouviam o programa de esporte. Agora, eu prefiro vir aqui brincar com vocês aqui, fazer um programa alegre, contente, sem ganhar um centavo, porque a gente gosta. Agora, você fazer um programa que a gente tinha responsabilidade de correr atrás das coisas. Eu, por exemplo, todo mundo é testemunha disso, que o Chicão até acho que sabe disso, que eu saía às vezes com o meu carro, né, com o meu combustível, com o meu dinheiro. Eu acho que daqui de Serra Negra é o único comentarista esportivo que é sócio da CESP, sou eu, que eu pago todo ano, eu recolho, né, então eu tenho acesso, eu entro no estádio, vou no vestiário, às vezes até faço eu entro até dentro do campo, faço reportagem de campo, né, em qualquer jogo, menos jogo internacional, né, e a gente, até então, a gente ganhava um salário lá que não dava nem para comprar pipoca quando você levava a namorada no cinema, né? Se você ia sozinho no cinema, dava para você comprar pipoca. Quando você levava a sua esposa, não dava para você comprar pipoca para ela. Não, e ela todo dia lá, né? Eu ficava e dava pipoca para ela, né? Para não falar outras coisas aí. Então, eu cheguei à conclusão que para mim aquilo não interessava. Eu tinha a responsabilidade que eu moro fora da cidade, saí todos os dias de lá, vim fazer o programa de esporte juntamente com o Moisés, grandes companheiros, grandes amigos, grandes irmãos, que eu considero o Moisés e o Marcos Padula dois irmãos que eu tenho, né? Apesar dos outros dois, que eu tenho uma irmã e um irmão também, de sangue. Mas, infelizmente, né, a gente vê o dono da rádio andando de BMW 0 km e ele pagando R$100 por mês cada um de nós. Falei, não, eu parei, né? Então, se é para fazer uma coisa para a gente se divertir, para brincar, porque a gente gosta, tudo bem. Mas você ter a responsabilidade de vir todo dia, você sair lá da barragem, vir todo dia fazer um programa de esporte e não ser valorizado, então chega. É isso aí. Chicão, você está falando no intervalo aqui, que faltou uma questão aí? Não, a questão é como se diz, a gente não... O Julinho pega os ganchos, a gente fica meio perdido aqui. Que ontem tivemos, Julinho, eu sou técnico de futebol agora, não sei se você sabe, eu estou trabalhando com os meus pupilos, né? Aí a parte do fundamento, né, que está faltando no futebol. Pra você ter uma ideia, o Sapatão joga no meu time, ele tem apenas 56 anos de idade, né? Temos lá o Armando, que tem seus 53 anos. Como é que você vai ensinar o fundamento para esses caras, Chicão? Eles aprendem. Tem também o Miro, né? Tem futuro, né? Tem futuro. Tem também o Mirão, né? Jogador de 48 anos, eu acho que dispensa comentários aqui. Tem lá o Du Padula, tem o Gerson, Mischiati. Então são veteranos, podemos colocar assim, na concepção da palavra, veteranos cronológicos de cabeça de veteranos. Então a gente entrou no campeonato amador o ano passado, onde houve uma mistura, né, das divisões. Nós conseguimos nos classificar para a Série Ouro, depois, claro, né, não tem perna, não deu para correr com a molecada do Paulistinha e do Juventude. Mas fizemos nosso papel, fizemos bonito, e esse ano entramos de novo, só que falamos, não vamos misturar, vamos pôr nossa equipe na segunda divisão, porque não dá para jogar a primeira. Claro. Aí o pessoal parece que se reforçou para jogar a segunda, dificuldade de conseguir os atletas, de ir atrás, aquilo que você falou, né? Quem gosta do esporte Serra Negra tem que ser realmente abnegado, tem que fazer aquilo com o coração. Então, na maneira nossa de enxergar aquela dificuldade, perdemos acho que os 3 primeiros jogos ali no detalhe, ganhamos o 4º jogo e ontem era a decisão
para nós do grupo. Se a gente ganhasse, a gente classificaria aí para a segunda fase, né, do Campeonato Amador da segunda divisão do Serra Negra. E a gente ia jogar, não por dizer, né, a equipe que tinha perdido todos os outros jogos, quer dizer, a gente pelo menos tinha uma chance de ganhar e se classificar. Fomos pro jogo, Julinho, e o estado das bolas, pelo amor de Deus, gente. Ô, secretaria disso, eu não gosto de criticar, que nem você falou, mas não tinha jeito de jogar futebol com aquelas bolas. Aquilo não era bola, aquilo era ovo. Ovo descascado ainda, cozido e descascado. Nem o couro em volta da bola não tinha, Julinho. Tinha uma bola que estava razoável. As outras, me desculpem, horríveis. Como é que você vai pegar, como eu falei para você, jogadores aí que jogaram até com coco, se você colocar, né? Até com bola de meia, não é? A questão não é essa. Mas um pouquinho de respeito, né? Um pouquinho de condição de você jogar um campeonato amador, você tem que ter, puxa vida. Olha, eu não gosto de citar nomes e não vou citar aqui, mas até o responsável, né? Pela mesa lá, né? No caso, o mesário do jogo falou, isso aqui é uma vergonha. Até ele próprio. Então, a gente acabou ganhando o jogo, não vem ao caso, conseguimos aí classificar, ficamos todo mundo contente. Quem sabe joga com qualquer bola, né, Chicão? Não, exato, mas não você tem razão, Chicão. É um pouquinho de respeito. Você tem razão. E olha, desculpe te interromper, já interrompemos. Claro. Eu vou voltar aqui que o nosso amigo disse agora de pouco. Patrocínio, não tem dinheiro na secretaria? Gente do céu, dá uma corridinha na cidade aí, você levanta aí 20, 40 troféus para dar de premiação no fim do campeonato, medalha, bola, chega nos caras aí, eu tenho certeza, a Serra Negra sempre colaborou, rapaz, a gente sabe. Vai no comércio, olha, estamos com dificuldade, eu tenho certeza absoluta que não vão deixar de colaborar. Claro. Quanto custa uma bola, pô? É só pegar 3. Meu Deus do céu. Vai dar 15 merreca cada um aí. O que deixa mais triste é isso, Roger, que é a bola. Não, eu acho um absurdo. Não é a rede, não é. É um absurdo. A gente às vezes, né, releva, Chicão, estado dos gramados, porque nós estamos numa seca danada, você não pode querer exigir milagre, né? Se não chove, é muito difícil, falta de água, molhar campo, mas, gente do céu, principalmente a coisa mais principal do jogo que é a bola, tem que ser decente, pelo menos. E outra coisa, Julinho, vou dizer de público aqui, para não dizer que é perseguição política, não é essa a nossa intenção aqui, nós já cansamos de falar isso aqui. Fui na secretaria perguntar sobre os cartões amarelos, né? Eu tinha dúvida em 2, 3 jogadores ali se estavam suspensos ou não. Fui muito bem recebido, a menina que me atendeu prontamente. O Zé Vicente me ligou na sequência, passando a relação dos cartões. Fui muito bem atendido pelo Zé Vicente, né? Uma pessoa que a gente conhece, também milita no esporte, sabe das dificuldades, mas é isso que você falou, vai lá, briga, né, com o prefeito precisa de um jogo de bola, eu preciso arrumar isso aqui. O campo está numa situação, Julinho, se você for fazer um filme, terminou o mundo, acabou o mundo, vamos fazer um filme do fim do mundo, você pode ir em 2 lugares aqui em Serra Negra, no estádio municipal e na barragem. Vai lá, que você mora lá perto, você vê. Na barragem eu estou todo dia, você não precisa me falar que filme, o fim do mundo, começa filmando no estádio municipal de Serra Negra e começa filmando na barragem. Você vai ter uma beleza de um filme, pode ter certeza. Mas você sabe, Chicão, aproveitando aí, né? De repente, até eu não fui chamado para ser nada na atual administração, graças a Deus, tá? Hoje eu acho que o Deus me ajudou, sabe? Porque quando me sondaram, eu impus as minhas condições, viu, Padura? E as minhas condições eram exatamente isso que você está falando, Chicão. A vergonha que se encontra as praças esportivas em Serra Negra, certo? Você vai aí, por exemplo, dá uma chegada lá no campo de futebol das Três Barras, Chicão. Que aquele campo é um campo que tem quase as medidas oficiais. É um campo que, bem arrumado, poderia até servir para determinada parte de treinamento de algumas grandes equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, que vem para cá. Mas vai ver o abandono que está aquilo, né? Então, não vamos nem ficar tocando nesse assunto aí, mas aí vou voltar a falar novamente. Eu acho o Zé Vicente um cara competente, um cara super bem intencionado, um cara honesto, mas, infelizmente, a gente sabe que ele não tem força suficiente para chegar lá e brigar com o prefeito, que, por outro lado, sabe que a gente sabe que é mão fechada, né? E principalmente para o esporte. Então, que se é um cara que chega lá e demora na mesa e fala, olha, vocês não estão dando o devido, né, respeito e a importância
que uma Secretaria de Esporte merece numa cidade como a nossa. Julinho, você falou que você foi sondado aí, né, para ocupar algum cargo, essas coisas. Conta pra gente isso daí um pouquinho. Olha, eu, quando nas últimas eleições, né, eu claramente era a favor da situação, estava com a situação. E foi me pedido uma reunião com todos os segmentos de esporte de Serra Negra. E eu fiz essa reunião. E nessa reunião estavam presentes professores de educação física, que eu tinha interesse em trabalhar com alguns professores competentes, né? Quase que todos os representantes das equipes de esporte de Serra Negra, pessoal do pedestrianismo, pessoal do voleibol, pessoalzinho que gostava do basquete, enfim. E nessa reunião eu coloquei tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça de fazer se viesse a ser secretário de esporte. Eu acho que assustou algumas pessoas que estavam presentes nessa reunião, inclusive o prefeito atual, o vice-prefeito e outras pessoas, né, que acharam que eu estava sonhando. E não era sonho, eu acho que era uma coisa possível de ser realizada, né? Então eu acho que nós precisamos parar com essa pequenice, sabe? Se você não tiver meta, mesmo que ela seja inalcançável, ousada, mas se você não tiver meta para lutar por ela, você vai ficar na tábua rasa de todo mundo. Exatamente. Então a gente tem que ser ousado, a gente tem que dar um pulo do gato, né? Por exemplo, a gente está parado há muito tempo no esporte aqui em Serra Negra. Eu tinha coisas na minha cabeça que eu falei, meu Deus do céu, eu tenho certeza absoluta que pai, mãe, que vai ver o seu filho absorvido em aulas com professores competentes, de escolinha disso, escolinha daquilo, e campeonatos, enfim, era uma coisa muito grande, você está entendendo? Que se metade daquilo que eu coloquei fosse executado, eu já estaria satisfeito. Me corrija se eu estiver enganado, mas eu lembro que quando o Dr. Jesus Cedi foi prefeito e fez o discão lá embaixo, havia um planejamento da construção de um centro esportivo, aonde é o espaço do Casco de Ouro, com pista de atletismo, piscina olímpica. Isso, o projeto era um projeto ousado, mas um projeto, se implementado, seria magnífico para a cidade. Porque não adianta também só construir, né? Um projeto ousado, como foi ousado a construção do centro esportivo lá embaixo, no Mário Pereira. Sim, também. E abandonado. Sim. Hoje está abandonado. Né? Aquilo lá tem infiltração, é uma vergonha. Você vai lá, você vê a situação que está, aqueles vestiários lá embaixo, tudo com infiltração, completamente abandonado. Então gasta-se um dinheiro, consegue-se uma verba no Estado para fazer um monumento daquele tamanho, que aquilo é um ginásio de esporte para uma cidade muito maior que a nossa, mas graças a Deus que veio para cá e depois está abandonado. Não, e outra, o que não dá para entender é porque a ideia, o foco, o princípio, partiu exatamente do Dr. Jesus, que está dentro da prefeitura. Infelizmente, né? Está dentro da prefeitura. Ele talvez poderia pegar e falar, vou dar continuidade e vou fazer. Vou terminar um sonho, uma ideia. Mas olha, André, hoje a gente começa a voltar atrás e começar a lembrar que grandes obras envolvem grandes outras coisas também, viu? Então, você sabe que uma vez, quando Wagner Rossi foi secretário de esporte do Estado de São Paulo, né? Ele foi candidato a deputado estadual e veio um amigo meu aqui em Serra Negra e, olha, você é meu amigo, tal, você gosta de esporte, o Wagner é um cara muito ligado ao esporte, o que foi agora, pediu o boné na Secretaria da Agricultura, né? Ele é um bom cara, eu não juro por Deus, não ponho minha mão no fogo, mas acho que ele foi vítima de muita coisa aí por delegar poderes, né? E não cobrar, e não gerenciar. Exatamente, né? Não saber administrar. Eu acho ele um cara bem intencionado. E esse cara veio, eu vou te apresentar o Wagner e tal, eu gostaria que você fizesse um trabalhinho para ele aqui em Serra Negra. E naquela época eu era presidente do PMDB, né? De Serra Negra, e o Wagner era candidato do PMDB. Eu dei aqui, só eu trabalhei para ele, minha mulher, meus filhos, nós demos aí, parece que 310 votos para ele aí, né? E depois eu fui conhecer ele pessoalmente e tal, e quando ele veio para Serra Negra, como secretário de turismo,
Era Esporte e Turismo a secretaria antigamente, não era isso, André? Exatamente. Esporte e Turismo. Ele veio para cá como secretário de Turismo, veio fazer uma visita para o centro de convenções aqui nosso, né, que ainda não estava terminado, que esse centro de convenções aí teve 200 e poucas inaugurações, né? Cada etapa, cada governador que passava vinha aí fazer uma inauguração, fazia uma papagaiada, fazia uma política. E ele veio numa dessas fases que estava praticamente pronto, né? E que a gente inclusive estava pensando em abrir o balneário, que até então não tinha funcionado, que depois foi aberto, depois fechado, aberto, aquela coisa toda. E quando o Wagner chegou aí, ele não imaginava que ele ia encontrar, né? E nós começamos a andar por dentro do centro de convenções e tinha na oportunidade um repórter do Jornal de Serra Negra, né? Que era pau-mandado do Jesus Chedid, acompanhando a visita do secretário de Turismo. Aí o Wagner olhou para aquilo tudo, depois de uns 15 minutos que nós estávamos andando lá dentro, ele cruzou o braço assim e falou: meu Deus do céu, quantas casas populares deixaram de ser feitas, que monumento de concreto que é isso aqui. Inclusive o repórter foi na deixa. O que o senhor falou? A hora que ele percebeu, ele desconversou, né? Porque ele queria pegar a deixa que o secretário estaria criticando aquilo, né? Então, nós fomos abençoados por Deus de receber um negócio desse tamanho aí, né? Agora, ficar do jeito que está, né? Não dá continuidade, ficar ocioso, ficar largado. Já teve um problema na fundação desse centro de convenções aí, daquela maldita pedra lá, famosa pedra. Então a gente fica hoje pensando o seguinte, né? Grandes obras, grandes mutretas, né? E é uma pena, né? Que a gente não tenha sabido aproveitar e não está sabendo aproveitar isso que nós ganhamos aí, que é o centro esportivo e o centro de convenções. Infelizmente, a gente às vezes vai no centro de convenções. Quantas vezes eu fui lá e, sinceramente, eu falei, pô, os caras querem trazer o Congresso dos Municípios para cá outra vez, mas olha como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está aquilo. Então, sabe, a gente fica chateado. Julinho, a gente está falando de política, tudo aqui, e você já se candidatou aqui na cidade e tal. Infelizmente. A gente sabe, você tem duas coisas, você nasce, cresce, fica bobo e se mete na política, né? Hoje em dia você se posiciona politicamente de alguma forma aqui? Não, eu sou freak, como diz, né? Mas na grande verdade a gente sabe que a gente fica na torcida aí, né? Que acho que o ano que vem tem eleição, né? Ano que vem tem eleição. Que o Serrano, né, acorde e ponha o peso na balança daqui e lembre de tudo que foi feito, de tudo que não foi feito, das palhaçadas homéricas que já teve na política de Serra Negra, e nós precisamos parar de ser boboca, de encher bola de forasteiro, sabe? Isso que nós precisamos parar. Nós precisamos dar valor àquilo que nós temos aqui. Nós temos grandes políticos em Serra Negra, grandes cabeças pensantes, grandes homens com intenções, né, voltadas para a nossa cidade, né? Então vamos pôr tudo isso na balança, pensar direitinho. Eu tenho certeza que vai aparecer aí uma meia dúzia de candidatos. Então vamos pesar, pensar, saber analisar o que foi feito numa administração, foi feito na outra administração, né? Hoje, por exemplo, né, tem muita gente aí, né, já com saudade da administração passada, porque hoje está vendo o que foi feito eu vou até dizer para você, nos 2 últimos anos da administração do Paulinho, foi feito coisa em Serra Negra, que eu mesmo, sendo da oposição na época, fiquei surpreso. Vou ser sincero para você. Eu acho que ele fez, nos 3 últimos anos, vamos dizer, né, André? Nos 3 últimos anos da administração dele, coisa que muito prefeito aí que ficar 8, 10 anos não vai, ou 3 mandatos não vai fazer. O Paulo ele teve... Eu convivi com o Paulo, o Chicão também. O Paulo ele tinha uma série de defeitos, como todos nós, certo? Porque nenhum de nós é perfeito. Mas o Paulo ele tinha o seguinte: se alguém tinha algum recurso para a cidade, independente do partido, vamos lá e vamos atrás dele. Vamos buscar. Porque o importante era trazer o benefício para a cidade. Com isso, o Paulo conseguiu verba do PT, conseguiu verba do PSDB, do PMDB, ele puxou verba de tudo quanto que é lado.
Beira de Brasília, do PTB, do nosso Ricardo Izaro, que trouxe. Não, eu até estranhei, o governo do estado deu para a Serra Negra a administração do Paulo, olha, deu dinheiro que nós, por muito tempo, nós não vamos ver um governo do estado lá. Eu falei, puta, Paulo está se revelando um político, que você acabou de falar. Me surpreendeu, ele foi buscar em todos os segmentos o que ele pôde pegar para a Serra Negra e trouxe. Exatamente. E esse foi essa foi a grande sacada, é o grande mérito do Paulo. Porque ele, de novo, ele tem que conversar com o deputado A ou o deputado B, não tem problema. É para beneficiar a cidade? Vamos conversar. E era uma loucura, né, Chicão? Quando a gente tinha que fazer a campanha política, porque tinha o deputado A, o deputado B, o deputado C, o deputado D, e muitas vezes, cada semana, um deputado vindo aqui na cidade, e o prefeito recebendo, vamos acompanhar, chamava todo mundo, olha, esse é meu deputado, ajudou a Serra Negra, então, se vocês puderem ajudar ele, ajude. Que é o papel dele. Claro. Era o papel dele como prefeito fazer. Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, companheiro, né? Como tantos outros que passaram pela administração municipal foram companheiros, né? E uma coisa que eu tenho que dizer para você, um partido político, ele tem que ser um partido que reúna, em todos os sentidos, primeiro, gente honesta. Agora, honestidade não é qualidade, né? É obrigação, né? Então, e depois, existir um companheirismo, né? Entre os seus membros, existir uma certa fidelidade para o partido, dos seus membros, etc, etc, etc. E, infelizmente, a gente está vendo aqui em Serra Negra o partido político da administração atual hoje, né? Que tem um cacique, que ele manda, desmanda, faz o que quer, ele demite, ele admite, ele faz o que bem entender, e o resto todo vai amém, amém, amém. Isso para mim não é partido político, por isso que eu estou deixando, né, o DEM, né? Porque para mim não é partido político. Partido político que tem uma pessoa que só ele manda, só a opinião dele vale, só ele faz, só ele desfaz, ele manda no prefeito, ele manda no presidente da Câmara, ele manda em todos os vereadores, ele manda em todos os segmentos que são ligados à administração municipal. Para mim isso não é um partido político. Partido político tem que receber seus membros, ouvir opiniões, conversar, isso é certo, isso não é certo, isso deixar de fazer. Então, eu estou saindo justamente por causa disso. Eu acho que vou me filiar num partido que o bichinho da política pega a gente e é pior do que, né? Mas vou procurar um partido que a gente fale, seja ouvido, né? E ouça também, né? E já tem negociações, Juninho? Não, eu tô, sinceramente, eu tô quieto, tô sossegado no meu canto. Agora, quando começar a pegar fogo a coisa, a gente vai analisar, pensar. Tem um prazo a cumprir até o mês de setembro, até o 30 de setembro, se você tiver algum tipo de pretensão de disputar a eleição. Não, pretensão eu não tenho. Eu tenho pretensão de me filiar a um partido. E o prazo é esse também, não é? Não. Até o dia 30 de setembro, você se filiando a um partido, você pode ser candidato, há a possibilidade de ser candidato. Tá. Se você se filiar, vamos imaginar, no dia 15 de outubro, você vai estar afiliado a um partido político. Mas não pode concorrer a nenhum cargo. Não, eletivo não. Tá certo. Beleza. Quando o papo é bom, passa voando aqui, Julinho. E antes de eu fazer a última pergunta aqui, eu quero repassar para o Chicão mais uma vez, saber as considerações finais, comentários. Manda aí, Chicão. Não, apenas para agradecer mesmo a presença do Julinho, né? E ele, como a gente falou, a gente já se conhece há muito tempo. Eu tenho uma amizade grande com os filhos dele também, né? Nós somos parentes, né, Chicão? E isso eu falei pro Roger, né? Que nós somos considerados parentes. O Diego e o Matheus me tratam como primo, e isso me deixa bastante contente, bastante feliz. A gente sabe da honestidade, sabe do caráter de você, da Márcia, do Diego, do Matheus. Muito obrigado. A gente não tem nem... É recíproco. Como a gente fala, né? Nós somos parentes, sem dúvida alguma, nós somos considerados aí, pode-se dizer, até primos, né? E por essa convivência no esporte, a gente se cruzou aí muitas vezes, às vezes jogando junto, né? No mesmo time, às vezes jogando no time adversário. Tivemos nossas brigas, né? Quem não tem, né? Ter irmão briga, por que nós não vamos brigar? Mas acho que tudo isso faz parte da convivência. E como eu falei no começo, você é um esportista, eu também sou um esportista, amo esporte, adoro esporte. Eu acho que o caminho para uma nação sadia, uma nação feliz, é sem dúvida alguma o esporte. Pena que nossa Serra Negra não enxergue dessa maneira, os nossos governantes não enxerguem dessa maneira. Não digo essa administração, não. A gente
tivemos aí outros exemplos também que Serra Negra sempre sofreu aí na parte esportiva. Pelo menos a minha geração foi bastante castigada e isso é uma pena, como eu falei. Agradecer e dizer que as portas aqui da Infinity TV estão abertas, viu, Julinho? A gente vai tentar formatar aí, quem sabe, um programa de esporte, quem sabe um programa semanal, como você falou, né? Mas não vai pensar que aqui você vai receber salário, que você não vai não, viu? Aqui o trabalho é voluntário, viu? Mas é esse que é gostoso. Esse tipo de trabalho que é gostoso. Pelo menos aqui a gente fala a bobrinha que quiser. Mas é claro, eu não tenho ninguém tocando a campainha, né? E olha, eu aqui agradeço, né? Eu me sinto honrado por esse convite e, sinceramente, falamos de diversos assuntos. Eu peço desculpa que eu sou um papagaio quando começo a falar. É bom. Mas às vezes a gente fica até revoltado e chateado. Por isso que eu falo com essa ênfase que eu estou falando, porque eu tenho 65 anos de idade e espero ainda, se Deus quiser, morrer depois dos 90. Né? Porque ele fala, não, depois dos 70 já está bom. Não, eu quero morrer com mais de 90. Né? Mas eu acho que ainda, se Deus quiser, viu, Chicão, eu ainda vou morrer vendo o Serra Negra dar a importância que se deve dar ao esporte, né? E outros segmentos aí que estão abandonados. Eu não vou morrer sem ver isso, eu tenho plena certeza disso. Quem sabe aí se a próxima eleição eu esteja engajado no partido que vai ganhar a eleição, eu quero fazer questão de ir lá, encher o saco, dar os meus pitacos lá e falar umas besteiras para ver se dá uma virada nessa coisa aí, né? Tá certo. André, boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Júlio. Prazer de novo falar contigo. Por atividade profissional, estamos meio distante, mas sempre acompanhando o teu trabalho, aquilo que você vem fazendo, que vem desempenhando. Chicão, boa tarde. Obrigado mais uma vez e foi. Bom, já que você falou que nós vamos fazer um futuro programa de esporte aqui, não vamos ganhar nada, já concordei com o salário, tudo bem, sem problema. Mas eu preciso vender meu peixe aqui também hoje, é rapidinho. Com certeza, eu ia falar para você. Então eu te agradeço. Você sabe a tua atividade isso, lá, pô. Não sei, o André acho que até não sabe, né? Nós compramos lá embaixo o Estilo Futebol Society, antigo Estilo Futebol Society, sim. Reformamos lá, pusemos um carpete novo, padrão FIFA. Show de bola. Lanchonete funcionando. Tomar uma. Você foi lá, né? Foi. Lanchonete funcionando, com todos os tipos de lanche, porção. Acabamos de instalar na sexta-feira, quero que você passe lá para conhecer. O Chicão está devendo uma visita, vou tomar uma cerveja lá, Chicão. Cerveja que você gosta, Chicão? Cerveja? Sem publicidade. Todas? Cerveja não tenho. Eu ouvi falar que ele gosta de cerveja gelada. Gelada, isso tem. Não tenho preferência. Então tá bom, você vai lá tomar uma cerveja, você é meu convidado, vê a inauguração que foi feita sexta-feira do placar eletrônico, nós pusemos o placar eletrônico lá digital. Então eu quero convidar os amigos que façam uma visita. E o pessoal que tem um grupinho de amigos, né, André? Pessoalzinho aí, reúne o grupinho, vai lá, marca um horário comigo, em horário especial, é preço especial, não tem dia, não tem hora, se o cara quiser marcar horário, 1h da manhã vai entrar o verão agora, eu estou lá no domingo, no sábado, o importante é que vocês vão lá, conversem comigo e marquem o horário e venham fazer parte lá da nossa família, lá que passa, já tem lá. Passa o telefone aí, Júlio. Passa o telefone. Pode passar o telefone aí. Eu vou dar o telefone de contato, o meu telefone celular é o telefone da minha casa, porque eu só chego lá às 6 horas da tarde. Né? Então, a pessoa que quiser marcar um horário, liga na minha casa, a gente anota lá e entra em contato. Fechou. O telefone da minha casa é 3892-5638. Ok? Vou repetir. 3892-5638. E o meu celular, 91000316. E depois eu quero conversar com vocês também, a gente faz um esqueminha. Claro, vamos sim. Entendeu? Eu falei pra você que eu vou dar uma afinadinha, eu vou voltar a jogar lá também. E fazer um comercial com vocês aqui, porque o Docoro sai a correr e vamos em frente, né? Com certeza. Então tá bom, muito obrigado pelo convite, Chicão, foi um prazer. Espero aí muito breve que a gente esteja junto aqui falando algumas bobagens do esporte, principalmente de futebol, né? Porque de técnico, cada brasileiro é um técnico, né? E alguns são mais metidos, como eu, Chicão e Moisés e alguns outros aí, a querer saber um pouco mais do que os outros. É isso aí, mas tá beleza. Obrigado, Julinho, a porta tá aberta. Vamos fazer muita bagunça aqui no Infinity TV. Programa Opinião em Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity TV. Fim de papo. Tchau.